Pronto, pronto, estamos ao vivo, exatamente. Aqui estou iniciando a nossa aula, que vai ser iniciada aqui pela plataforma do Google Meet, mas eu vou deixar vocês aqui do Instagram dentro dessa aula. Então, vou colocar aqui, aula, como lidar com o medo de dirigir. Coloquei aqui, agora é só fixar, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Deixa eu ver. Peraí. Vou ter que desativar as perguntas, exatamente. Peraí. Enquanto isso, eu já vou lançar aqui, ó, o link lá no nosso grupo, que tá lindo. Ó, começou agora, gente. Pronto, pronto. Enquanto elas vão entrando aqui na nossa aula, eu vou aqui colocando aqui para vocês assistirem na íntegra essa aula aí, que está sendo realizada aqui por outra plataforma, mas vocês podem sim. Peraí, deixa eu quero fixar isso aqui. Eu acho que é aqui, né? Peraí. Não, peraí. Enquanto elas vão entrando aqui na sala. Ah, consegui. Pronto, pronto. Eu vou colocar aqui, ó, bonitinho, para ficar registrado esse momento. A Agatha tá entrando, permitindo. Pronto. Enquanto vão chegando aqui nesse momento. Peraí, eu vou ter que desligar aqui o microfone. Ah, isso. Não, peraí, volta. Agatha, tá me ouvindo? Entra novamente. Enquanto eles estão entrando aqui, eu vou aqui papear com você que está aqui no Instagram. Eu não ia deixar essa aula salva, né? Até então, por questão de privacidade aqui das participantes. Mas aí, né, pode ser útil para você futuramente estar olhando. O que eu faço? Eu tenho medo de dirigir, o que eu posso estar fazendo? Então, resolvi estar aqui gravando, né, essa aula e deixar aqui para vocês, né, na plataforma do Instagram. Então, enquanto eles vão entrando aqui, eu vou já iniciando aqui. Já conseguir entrar. Ué, gente, cadê? Será que eu não botei no lugar certo? Ah, meu Deus, não botei. Ah, papai, coisas do ao vivo. Boa noite, meninas. Eu coloquei no local errado, mas agora tá aqui no Google Meet, tá tudo bonitinho. Aguardo vocês. Pronto, tô aqui, tá? Já estão entrando. Ai, 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 coisas da vida, permitia. Boa noite, Flaviane. Olha só, enquanto vão entrando aí, Patrícia, peraí, deixa eu permitir aqui. Pronto, enquanto estão... Eu vou aqui, eu vou pedir para vocês usarem o chat aqui, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, eu tenho uma pergunta. Aí vocês já botam aqui, tá? Sejam bem-vindos, que bom. Peraí, tem outra pessoa aqui entrando. Eita, permitir. Acho que permitir todos, né? Permitir todos. Boa noite, boa noite. Aí o que vai acontecer? Qualquer coisa vocês deixam aqui. Peraí, deixa eu ver. Coloca
coloca aqui as perguntas de vocês no chat, tá? Porque senão eu não vou conseguir estar aqui realizando a aula. Desativei som, pronto. Quem já entrar e conseguir permitir, já vai desativando o som de vocês, por gentileza. A sala tá ficando linda. Isso. E aqui no chat, vocês... Boa noite. Vocês já colocam aqui... Boa noite. Já coloca aqui pra mim, da onde vocês são. Enquanto vocês vão chegando, acho que tá todo mundo aqui, né? Ó, ótimo, ótimo. Já pegou papel, caneta? Tem mais alguém aqui. Peraí, a gente vai deixando, a sala vai enchendo. A intenção é essa. Boa noite, boa noite. O tempo aí tá agradável, gente. Aqui o tempo tá muito bom. Aí coloca a região de vocês, tá? Coloca aqui no chat. Eu vou deixar aqui, ó, abertinho. Aqui, já sei. Pronto. Já abri aqui. Pronto, 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 pronto. Permitir. Peraí. Pessoa tá meio atolada aqui, mas vai dar certo, hein? Confia no processo. Então, bora lá. Mensagem, peraí. Aqui. Entrando. Foi. Tudo aqui bonitinho. Então lá, bora lá, né? Iniciando aí a nossa jornada ao VSN. Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns por cada uma de separar aqui um momento para poder estar cuidando da sua saúde mental e saúde emocional. Eu sei que nem sempre é fácil fazer isso. Então vocês, mesmo sem conhecer quem é essa pessoa, quem é essa psicóloga, Rio de Janeiro, carioca, quem é? Você vai assim, não, vou me dar uma oportunidade e realmente eu vou entrar e vou saber o que é realmente. Tem maneira de lidar com o meu dirigir? Não tem? Então, parabéns para cada uma de vocês, tá? Então, para a nossa aula funcionar da melhor forma possível, eu peço que vocês realmente deixem o microfone desligado. E aqui eu vou estar dando início aí à nossa jornada ao VSN. Uma pergunta que eu vou estar aqui dividindo com vocês, a tela aqui, primeiramente, essa tela. Uma pergunta que eu recebo de vocês na caixinha das redes sociais, até mesmo de paciente. Rita, é possível lidar com medo de dirigir? Sim. Ouve essa menina aqui. Eu acho que o momento em que ilustra bem o programa mesmo fazendo efeito foi quando eu tava lá, com o volante na minha frente, e eu senti prazer. E eu me senti bem, com dificuldades, com as minhas limitações, respeitando o meu tempo de sentir que eu podia avançar, o tempo que eu podia acelerar um pouquinho ou não, mas o meu tempo. E com isso, eu estava dirigindo, e eu estava dirigindo sem aquele medo que me bloqueava, que me travava. Eu estava só com medo da prudência, com medo que faz com que a gente olhe e veja se dá ou não para seguir. Então a resposta é sim, é possível dirigir sim. Mas Rita, por que você está falando que realmente você sabe o que é ter medo de dirigir? Qual é a sua propriedade até então para poder estar falando isso, né? Primeiro eu tenho que falar um pouquinho quem sou eu, para vocês entenderem, né? Por que eu estou falando isso? Minha história é sobre superação, sobre como o passado pode moldar o presente, mas não precisa definir o futuro. Vou voltar aqui rapidinho. Tem uma pessoa querendo entrar, Natália. Então, dentro disso, precisei... vamos voltar. Minha história é sobre superação, sobre como o passado pode moldar o presente, mas não precisa definir o futuro.
Cresci em um ambiente desafiador, com a ausência de meu pai e a busca por uma identidade que me completasse. Fui criada e educada pela minha mãe e meus irmãos mais velhos. Minha mãe, ela era do estado do Espírito Santo, uma capixaba. Ela saiu do Espírito Santo, onde ela tinha um casamento, onde ela sofria violência doméstica. Então ela veio para cá, para o Rio de Janeiro, com os meus 6 irmãos, pequeno, morar na casa da tia. E aqui ela me teve, eu e a minha irmã mais nova. Então, com muito custo, sacrifício, ela conseguiu comprar uma casa em uma comunidade. Então foi uma vitória para ela. Porém, como eu falo, né, a vida tem seus altos e baixos. Eu lembro que nesses altos, né, era muito bom porque eu morava, que era cheio de criança gosta de criança, porém tinha momentos que era muito ruim. Como assim, Rita? Comunidade, de vez em quando tinha conflito, sim. E eu lembro claramente na infância, às vezes minhas irmãs chamando, entra pra dentro, com medo de uma bala perdida. 6, 7 anos fomos morar em outra região, que é Itaguaí, né, o estado do Rio, aqui do Rio de Janeiro. E lá era mais tranquilo. Porém veio a adolescência. Ih, meu Deus, tem gente querendo entrar. Ah, pai, vai dar certo, dona Érica. Porém, né, então aí veio a adolescência. Eu acredito que, peraí, voltando, veio a adolescência. Vai dar certo, mais gente querendo entrar. Peraí. Acho que dá todo mundo na sala. Veio a adolescência e ali, né, com 15 anos mais ou menos, eu realmente consegui conhecer meu pai. Na infância eu lembro que eu cobrava tanto, coisa de criança, né? Criança não quer saber se a mãe foi uma guerreira em cuidar dos filhos, não quer saber se ela realmente, o cara não foi legal. Criança quer mamãe, papai. Não adianta. Criança quer mamãe e papai. E eu não era diferente. Eu queria mamãe e papai junto. Então o meu sonho, a cobrança, assim, que eu falo que a falta que mais me afetou na infância foi realmente essa cobrança de querer conhecer meu pai. Então na adolescência eu tive a oportunidade de conhecer meu pai. Então eu falo que foi um sonho realizado para mim, meus altos da vida, né? Foi conhecer meu pai, começar a ganhar o meu dinheiro, que eu fui sair com 15 anos para trabalhar em casa de família, e ali eu comecei a ajudar também a minha família, mas também teve os baixos que foram realmente ficar longe, né? Porque eu trabalhava e estudava distante de casa, a semana toda em casa de família, e aquilo para mim foi um pouquinho difícil. Adolescente não quer saber, né? Adolescente quer também ficar de bobeira, isso faz parte, né? A gente é assim. Então isso também foi bem desafiador. Porém, os anos foi passando. Aí veio a juventude. A juventude, as coisas já melhoraram. Por quê, Rita? Porque a juventude eu comecei realmente a sonhar mais, consegui me formar e terminar o ensino médio em colégio público. Eu estudava e trabalhava. Então, eu consegui entrar para a área da saúde, trabalhei 22 anos como técnica de laboratório. E ali as conquistas começaram a surgir, né? Eu comecei a morar sozinha, voltei para a comunidade, porque a casa era da minha mãe. Todo mundo que precisava morava lá. Então eu voltei para lá porque era próximo à escola, ao trabalho. E então eu voltei. Então fui, né? O sonho de morar sozinha, mas também teve momentos baixos que eu voltei para a área de risco, que era tiroteio. E de vez em quando eu entrava assim, debaixo da cama, com medo do tiro.
Mas aí também fiquei pouco tempo, que teve uma época que eu já trabalhava em 1, 2 empregos, hospitais público, privado, e já comecei a juntar dinheiro. Enfim, comprei a minha casa, comecei a construir a minha família, tive a minha filhota, que hoje já é uma adolescente com 17 anos, e ali eu comecei de novo a sonhar, a trilhar um caminho, né? Aí eu falei, não, agora tá tudo bem, eu vou tirar minha CNH. E fui lá, realmente dei processo. Comecei o processo, consegui tirar de primeira, porém, mais uma caída. Que na hora que realmente eu comecei, né, a dirigir, o pai da minha filha me ensinando, né, eu dei o primeiro berro, que ele falava alto, ele era todo... Ele falava alto, aí deu o primeiro berro, assim, Aí eu não quero errar. E esse não quero errar, aí é que eu errei mais. Aí no outro dia, eu não quero errar, eu não vou mostrar que eu sou fraca. Errei mais. E ali a ansiedade começou a surgir, a ponto que eu deixei a carteira, a minha CNH para lá por quase 5 anos. Enfim, fui barrada ali pelo medo. Porém, as coisas não ficam, né? Eu falo que a gente às vezes tem a percepção de que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Mas não, né? O tempo foi se passando. Em 2015 entrei para a faculdade, fazer uma graduação de psicologia. Eu falo que psicologia eu não escolhi. Eu era já da área da saúde. Eu falei, eu tenho que fazer uma graduação para poder associar ali, né? Para trabalhar em um hospital, continuar aquilo que eu sempre gostei. Aí eu falei, psicologia, eu posso ser psicóloga hospitalar. Nunca que eu ia imaginar que eu estaria aqui. Aí escolhi psicologia. E não é que eu me apaixonei? E minha primeira paixão foi realmente a professora falando numa aula sobre desenvolvimento humano, né? E falou ali o que causava baixa autoestima, o que podia causar nas pessoas, crenças. E eu fiquei assim, gente, ela tá falando de mim. Aí no final da aula fui lá, conversei com ela, falei um pouco da minha história, ela me explicou o que eu tinha que fazer e realmente eu fiz e comecei ali a lidar com medo, enfrentando ele, comprei o meu carro e comecei a dirigir. 2020 terminei realmente a graduação de psicologia e desde 2021 que eu estou aqui desenvolvendo, sou psicóloga clínica, desenvolvendo esse trabalho de psicoeducação nas redes sociais. Então, quando eu falo assim, eu sei o que é isso, eu não estou mentindo. Eu realmente sei como é difícil lidar com o medo de dirigir. Como é difícil você ouvir aquelas piadinhas, né, dos amigos, ou aquela... Tem alguém aqui? Aquelas piadinhas dos amigos, aquela vontade de querer fazer e não faz, ou aquela ansiedade, né, que você fala assim, nossa, mas por que todo mundo consegue e eu não consigo? O que está acontecendo? Então, primeiramente, a gente tem que entender. Entender o que, Rita? Entender a nossa mente. Entender a nossa mente é de suma importância. Como a nossa mente funciona? A nossa mente funciona da seguinte forma. Eu trouxe aqui para vocês um modelo cognitivo desenvolvido pelo psiquiatra Aaron Beck em 1960. Porém, até hoje usamos esse modelo, que é da terapia cognitiva comportamental, TCC, mais conhecida como TCC. A nossa mente funciona da seguinte forma. Temos uma situação e uma reação. Essa reação pode ser física, comportamental e emocional. Vamos focar aqui na emocional. Exemplo, uma situação. Peguei minha CNH, tirei a carteira, tudo bonitinho. Fui lá treinar. Nesse primeiro treino, tinha uma pessoa que não tinha muita paciência. Deu o primeiro grito.
Aí o que veio? Um pensamento automático. Como assim, Rita, um pensamento automático? Pensamento automático é aqueles pensamentos que a gente não tem controle, mas a gente tem a reação. Pensamento automático que veio: eu não quero errar. E nisso que eu pensava, eu não quero errar, é automático. Aí comecei a sentir as minhas pernas tremer. Novamente, eu não quero errar. As pernas começaram a tremer. Esse pensamento, ele é automático. Ele é questão de segundos. Ele é assim, zupt, eu não quero errar. Errei, senti ansiedade. Outra situação. A pessoa acabou de separar, ela teve ali um rompimento no relacionamento amoroso. Ela pensa: agora minha vida acabou. Eu amo muito essa pessoa. O que essa reação tem? O sentimento de tristeza profundo, talvez até chegue uma depressão, dependendo ali de como essa pessoa reage a esse rompimento. Tem outra situação. Peraí que eu vou permitir. Tem outra situação. Qual é a outra situação? De repente eu tô indo com o carro, eu levo uma fechada. Eu penso na minha cabeça, mas que cara... Pensamento automático. E esse pensamento me leva ao quê? A irritabilidade. Eu fico com raiva. Eu xingo esse cara porque ele me fechou. A reação é realmente eu sentir raiva. Situação, reação. Dentro dessa reação tem um pensamento automático que você não controla. Ele vem rápido. Aconteceu a situação, você tem esse pensamento automático. E esse pensamento automático leva a uma reação, que pode ser sentimento de tristeza, ansiedade ou uma irritabilidade. Esse modelo cognitivo que a gente vai trabalhar aqui. Modelo cognitivo usado pelo Aaron Beck, da terapia cognitiva comportamental. Tá, Rita, já sei que tem os pensamentos automáticos. Mas da onde ele vem? Se eu não posso controlar, ele vem do nada. Calma. Então a gente já sabe da onde vem os pensamentos automáticos. Situação, reação, pensamentos automáticos. E da onde vem esses pensamentos automáticos? Das nossas crenças. Como assim, crenças? Crenças é algo que a gente aprende lá na infância e ao longo da nossa vida. Exemplo, essa pessoa que talvez ela estava ali aprendendo a dirigir. Uma criança, para vocês entenderem o que é uma crença. Uma criança que cresceu no ambiente onde ela foi humilhada, xingada ou viveu numa situação de um lar disfuncional, onde ela via, presenciava briga, ela pode ter uma crença de baixa autoestima, de falta de confiança nela mesma. Até por falta de necessidades básicas, como amor paterno ou viver num ambiente de risco. Então ela pode ter essa insegurança. Então essa crença dela pode se prevalecer nesse sentido. Também outra situação, um adolescente que sofreu bullying, ele pode desenvolver uma crença de que eu não tenho valor. Eu não tenho valor e ninguém gosta de mim. Então essas crenças ficam aonde, Rita? Essas crenças ficam no nosso inconsciente. Segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele estuda muito sobre inconsciente. Então essas crenças ficam no nosso inconsciente. Porque vocês não estão vendo a imagem aqui. Mas imagine um iceberg. Tem a parte lá em cima, bem pequenininha, e tem aquela estrutura embaixo d'água. O inconsciente, essas crenças ficam abaixo. Ou seja, tanto as crenças limitantes, essa que eu acabei de falar, eu tenho que acertar tudo, e as crenças impulsionadoras, aquelas crenças que fazem você ir lá e fazer. Então, esses pensamentos automáticos vêm das crenças. O pensamento automático que vem na tua cabeça: olha,
eu tenho que acertar. Você tem consciência dele. Ele é rápido? Sim, mas você teve consciência. Agora, o pensamento, por que eu tenho que acertar, vem do inconsciente. Quando você fala, é consciente. Aquilo que você não sabe, que é as crenças, vem do inconsciente. Tá, Rita, e agora? Confundiu minha cabeça. O que eu faço? Bora lá. Tem jeito? Não tem jeito? Crenças pode ser modificada? Ó, boa notícia. Sim, crenças pode ser modificada. Autoestima é um apego aprendido. Então, ela pode ser modificada. Como? Como? Pensamentos automáticos a gente sabe que vem das crenças. Então, eu sei que eu tenho que mudar essas crenças. Eu sei que uma situação gera uma reação. E dentro dessa situação, reação, tem um pensamento automático. Porém, eu sei que as crenças limitantes estão ali me atrapalhando. O que eu faço? A gente modifica essas crenças para crenças impulsionadoras. Exemplo, imagine a mesma situação, Maria Rita lá aprendendo a dirigir, e o pai da filha dela fala: "Oh, você não vai errar." E eu falo assim: errar faz parte do processo. Amanhã eu tento de novo. E se eu errar, amanhã eu tento de novo. Eu não comecei a andar do nada? Errar faz parte. Qual o sentimento que eu ia ter, provavelmente? Um sentimento de esperança, né? De, eu posso errar. Se eu posso errar, eu posso fazer de novo. Eu não nasci andando, então posso ir lá. Ele que se acalme. Outra situação, essa mesma situação vem daquela pessoa que levou um fora. Se ela pensar assim: poxa, na verdade esse relacionamento não estava muito legal. Pensamento automático, a gente não tem controle, vem rápido. A gente está falando de uma crença impulsionadora. Eu não sei. O relacionamento não estava muito bom. Agora eu tenho a oportunidade de escolher um homem ideal do jeito que eu quero. Ao invés dela sentir muita tristeza, provavelmente ela ia sentir outro sentimento. Não ia ser essa emoção da tristeza intensa. Outra situação do cara que levou uma fechada ali. Na hora que o cara fechou ele poderia pensar. Pensamento automático. Esse cara às vezes não está tendo um bom dia. Que Deus acompanhe ele. Provavelmente ele não ia ter a reação de irritabilidade. Então, quando a gente muda as nossas crenças, a gente muda nossos pensamentos automáticos e, dependendo das situações, a gente tem outra reação. Então, a importância de mudar as crenças, ela faz todo sentido. Porque você começa a ter uma visão ampliada da vida. Você começa a aceitar certas situações que você não tem controle. Eu não tenho controle, eu não sei de tudo. Então eu não vou pegar um carro, eu vou achar que eu vou pegar e vou dirigir. Poxa, não tem como. Mas quando você muda uma crença, a tendência é você ter cada vez mais crenças impulsionadoras. Gente, vocês estão ouvindo legal? Tá entendendo? Bota assim, me fala assim. Beleza, ótimo, ótimo. Então, aí você já sabe que pensamentos automáticos você não tem controle. Dependendo da situação, você tem uma reação. E essa reação que a gente fala na psicologia, que pode ser positiva ou negativa, ali de acordo com as suas crenças, que você não tem controle, né? Porém, dos pensamentos automáticos que você não tem controle, mas dependendo das crenças, você pode ter ali uma reação diferente naquela situação. Tá, Rita, mas e aí? E o abençoado medo? Como eu lido? Eu já entendi o que são crenças. É algo que a gente aprende na infância, na adolescência e ao longo da nossa vida, que está ali relacionada à autoestima. Aquilo que eu acredito sobre mim, sobre meus valores, autorrespeito, eu já sei disso tudo. E agora? O que eu faço?
medo. Primeiro a gente tem que entender, mas Rita, entender o medo? Exatamente, entender o medo. Eu trouxe aqui um trechinho bem rapidinho, só para você estar aí entendendo um pouquinho como ele é importante na nossa vida. Bora lá, entendendo o medo. O medo é regulado por várias áreas do cérebro, mas a principal estrutura envolvida no processo do medo é a amígdala, uma pequena região localizada profundamente no cérebro, no sistema límbico. Além da amígdala, outras partes do cérebro também estão envolvidas na resposta ao medo, essa emoção poderosa, formando uma rede que processa estímulos ameaçadores e ativos a reação de luta ou fuga. Entende? Continuando. Aí a gente foca aí na amígdala. Quem é ela? Ela é considerada uma das partes mais primitivas do cérebro. Lembra dos homens das cavernas que estavam aqui à procura de alimento, autopreservação, que eles fizeram, né? Que a gente estivesse aqui hoje, porque se a gente tivesse enfrentado, agido, feito o que tinha que ter feito na época, a raça humana talvez não estaria aqui. A amígdala, a gente tem ela aqui no nosso cérebro, entendeu? Então, é a parte mais primitiva do ser humano. Ela faz parte do sistema límbico também, que é uma região evolutivamente antiga relacionado às emoções, à memória e a respostas comportamentais básicas de autopreservação. Porém, temos outro amigo, que é o córtex pré-frontal, que em contraste, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro muito mais recente em termos evolutivos, está associado às funções como pensamento lógico, planejamento, tomada de decisões e controle das nossas emoções. Então, como que funciona essa orquestra maravilhosa da nossa mente? Tá aqui. A gente recebe um estímulo ameaçador. Rita foi lá dirigir, é algo novo. O tálamo processa o estímulo e envia a informação para a amígdala. Ó, primitiva. Rita tá lá dirigindo, comete um erro, recebe uma negação do outro. Porém, as crenças da Rita é que eu não posso errar, eu não sou boa, autoestima baixa. Ninguém vai me dar valor se eu não provar para ele que eu sou boa. Mas a minha crença, eu não tenho acesso, eu não sei dessas crenças. Então, esse meu comportamento, dessas crenças limitantes, eu não tenho acesso. Então, eu passo ali para a amígdala, com as minhas crenças, com pensamentos automáticos. Então, ativo a amígdala. Ela avalia o perigo, e aciona a resposta ao medo. Aí a Rita, né, a Super Rita, fala assim: olha, eu não quero sentir medo. Porém, a amígdala já foi ativada e começa a liberação de hormônios. O hipotálamo libera adrenalina ou cortisol, preparando o corpo para a ação. Aí vem o quê? A ansiedade. As pernas tremem, eu começo a sentir a mão suando. Aí eu falo, não, é melhor deixar. Isso tudo foi provocado por quê? Pensamentos automáticos, que foi crenças e o pensamento automático. Porém, o hipocampo acessa a memórias e o córtex pré-frontal tenta regular a resposta emocional. Esse mecanismo do cérebro, ele é muito rápido. Ele está ali para nos proteger, avisando, ó, não faça, não faça, não faça, vai. Porém, tem que ser rápido. Por quê? É o nosso corpo que está ali. Então, está ali nos protegendo. Porém, porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real, né? Se é uma ameaça real ou se está aqui.
Se eu tô pensando, ele vai entender que aquilo ali realmente é para me matar. Então vai me proteger para mim poder ou lutar ou fugir. Então essa máquina maravilhosa, ela tá ali, né? Ele tá ali, na verdade, para nos proteger. Porém, se essa ameaça não for real, aí o que que acontece? E ali intensifica quem? A ansiedade. Ao ponto de eu fazer o quê? Evitar. Por que evitar, Rita? O meu cérebro entendeu que aquela atividade ali, dirigir, é algo perigosa. Aquela atividade é perigosa. Então você não vai dirigir. Então, quando deixamos de enfrentar esse medo, o cérebro entende que evitá-lo é uma forma eficaz de se proteger. E essa resposta de fuga passa a ser ainda mais automática. Por isso que eu fiquei quase 5 anos sem dirigir. Por quê? Eu ia dirigir, pensamento automático, eu não sou boa, eu tenho que agradar, os outros vão ver que eu estou errando, eu não quero que ninguém saiba, e por aí vai. Então, quando você nega, você começa a realmente a ficar com mais medo. Rita, então você está dizendo que se eu não cuido do medo, ele não some sozinho? Não. Então as pessoas falam pra mim que medo é besteira, que ele vai sumir sozinho se eu enfrentar e sem eu tratar. Isso não é verdadeiro? Não. O medo de dirigir, ou você enfrenta, ou você cuida dele. Ele não vai sumir sozinho. Esse sistema já foi ativado. Então, você tem que mostrar para o seu cérebro que essa atividade não é perigosa, que você pode sim fazer. Agora eu quero que aquele papelzinho que vocês têm aí, a caneta, nós vamos fazer algo aí, uma atividade. Para que essa atividade, Rita? Lembra que eu não sei se é o caso de vocês, mas foi o meu caso. A minha baixa autoestima contribuiu negativamente para me sentir medo, com as minhas crenças limitantes. E cada vez que eu errava, ao invés de eu tentar, eu me culpava mais porque eu estava errando. Então, o que a gente vai fazer? Reenquadramento cognitivo. O objetivo é transformar a realidade sobre as falhas. É técnica desenvolvida pela TCC. Lembra? Terapia Cognitiva Comportamental. Então, eu quero que vocês peguem aí, lembre de um fato recente que vocês tiveram, onde vocês cometeram um erro. Escreve aí no papelzinho de vocês. Cometeram um erro nesse fato. Escreve aí. Todo mundo fazendo, bota mão na massa, enquanto eu vou pegar aqui um papelzinho. Peraí. Pronto, tem uma almofada aqui, porque a piscina não aguenta aqui, desde cedo aqui. Pronto. Quando acabar, é só falar assim, tá? Rita, acabei. Um fato recente, tá? Um fato que você acredita que cometeu uma falha, um erro. Foi? Foi esse fato? Ótimo. Aí agora, embaixo, eu quero que vocês coloquem o que eu aprendi com isso. No mínimo, 3 coisas. 1 minutinho para fazer. O que eu aprendi com esse erro? Escrevam, confia no processo. 3 coisas no mínimo. O que eu aprendi com esse erro? Três coisinhas.
Enquanto vocês falar ok. Posso? O que eu aprendi com esse erro? Pode. 3 coisinhas? Qual foi a sua reação perante esse erro? De 1 a 10. Lembrando que a minha reação, Rita, foi... 1 é pouca, reação moderada. Pode escrever lá do lado o erro e coloca de 1 a 10. 10 eu reagi muito mal. Fiquei triste, fiquei arrasada, muito mal. Eu, quando cometi um erro, eu fico meio pra baixo. Qual foi a sua reação? Nem sim. Aí agora a segunda pergunta. Como isso me tornou mais forte? 3 no mínimo. Como isso me tornou mais forte? Foi? Ok? Ótimo. Aí agora eu quero que vocês me falem. Lê aí para vocês mesmos o que eu aprendi com isso. Como isso me tornou mais forte? Qual é a sua sensação agora perante esse erro? Tá a mesma nota do começo? Não? Ó, se melhorou, coloca assim. Rita, piorou. Coloca assim, a mesma coisa, assim. Tá. Melhorou? Melhorou. E você, Amanda, melhorou? Como essa técnica é reenquadramento cognitivo. Por que ela serve, Rita? Porque nós temos o hábito de realmente se cobrar muito. Essa autocobrança é muito intensa. E o que faz com que o medo aumente? Eu não quero errar. Porém, o processo da aprendizagem é exatamente esse. Você erra, lida com esse erro e se permite fazer. Ou estou errada? Não, né? Então, o reenquadramento cognitivo, ele serve para você olhar para esse erro de maneira diferente. Sem esse sentimento de culpa, esse sentimento de que, nossa, que tem a ver a mais com aquelas crenças limitantes. Lembra que eu falei que as crenças limitantes estão lá no nosso inconsciente. A gente não sabe em qual momento da vida nós aprendemos que não somos boas em certas atividades. Em qual momento da vida aquela fala de uma pessoa próxima ou não, ficou aqui, ó, na nossa estrutura psicológica. Então, os pensamentos automáticos vêm dela. Então, quando você faz essa atividade, a tendência é, errar humano. E você ir modificando gradualmente essas crenças. Lembrando que a autoconfiança, ela é fortalecida com práticas positivas. Então, cada vez mais que você tem práticas positivas, mais você vai se permitir. Isso acontece na hora que a gente está escrevendo. Isso acontece na hora que, não sei se vocês andam de bicicleta, mas se alguém anda, quando a gente começa, quantos tombos a gente leva? É muito tombo, é muito tombo. Até ficar lá todos de si, né, a gente leva muito tombo. Então, conforme a gente vai indo, o nosso cérebro, ele vai entendendo, vai ali entrando pro automático. Escrever. Tenta, não sei se vocês escrevem com a mão esquerda ou direita, mas independente de qual mão você escreve, se você tem o hábito de escrever com a direita, quando você tenta com a esquerda, sai tudo errado. Isso é natural, isso é humano, isso é humano. Então, quando você se permite errar, olha aquela situação de maneira diferente, você vai se colocando e realmente você
começa a lidar com o medo. Por que que realmente é eficaz? Porque lidar com o medo é tanto usar estratégias mentais e físicas, com o objetivo de impedir que o circuito do medo do cérebro, especialmente a amígdala, que eu já falei porque que ela está aqui, domine a sua resposta. Uma vez que esse medo já foi instalado, aí já fica um pouquinho difícil lidar com ele. Então, conclusão aí da ópera, né? Como lidar com medo? Reconstruir essa autoestima para você ter pensamentos impulsionadores, modificar essas crenças limitadoras por crenças impulsionadoras, mudar esses pensamentos automáticos, reconhecer esse medo, teve o medo. Reconhecer o que, Rita? É realmente aprender a aceitá-lo. Aceitar esse medo como parte da experiência humana. Enfrentar o medo, utilizar técnicas para lidar com a ansiedade e construir a confiança. Rita, como assim? Toda vez que eu pego o carro, minhas pernas tremem. Então, primeiro, usar técnicas para poder acalmar. Primeiro a gente tem que mostrar para a amígdala, né, que eu já falei sobre ela, que essa atividade de dirigir não é nada perigosa, que ela pode confiar, que o corpo, né, tá tudo bonitinho, que não vai morrer. Então ela tem que entender isso. Então a gente tem que fazer com que ela entenda. Isso usa o quê? Técnicas, igual essa que eu mostrei para vocês, que modifica nossas crenças, modifica a nossa reação perante uma situação. Tá, fiz isso, Rita. E agora? Aí agora você vai superando o medo. Como? Desenvolver habilidades e estratégia para dirigir com segurança e prazer. Então, é você se colocando gradualmente. Mas Rita, eu não vou pegar um carro e vou na rodovia? Não. A gente está trabalhando um circuito, nosso cérebro é complexo, mas ele está ali nos ajudando. É autopreservação. Então a gente tem que mostrar para ele que está tudo ok. Então é gradualmente. Gradualmente, literalmente gradualmente. Tá, fiz isso. Aí sim, você começa a dirigir sem o medo. Agora eu quero falar para você que já entendeu tudo como funciona, como essa orquestra funciona. Se você quer dar um passo além dessa jornada, eu tenho uma oferta para fazer para você. Uma oportunidade para quem quer realmente dar um passo além nessa jornada. Eu desenvolvi um método para ajudar as pessoas a fortalecerem sua autoestima, autoconfiança, superando seus medos e crenças limitantes. Meu objetivo é inspirar e ajudar as pessoas a construírem um futuro próspero e feliz, livre de medos e limitações. Aqui, essa pessoa aqui vem me acompanhando desde Rosane Santos, Psi-Negócio. Então, ela vem me acompanhando desde 2021, né, minha mentora. E a partir dos ensinamentos dela, eu venho desenvolvendo esse trabalho de psicoeducação. Então, aqui são palestras, rodas de conversa que eu venho desenvolvendo. Essa foto aqui foi ano passado que eu tirei. O Martin Seligman, ele é pai da psicologia positiva, uma das abordagens que eu desenvolvo, que eu sigo, né? Eu tenho a psicologia positiva aí como algo muito importante na minha vida. Então, foi através desses conhecimentos que realmente eu desenvolvi esse método para pessoas que desejam aprender a lidar com o medo de dirigir. É o programa de treinamento Volante Sem Medo. São
são com duração de 30 dias, 100% online, para você que deseja superar o medo de dirigir. Rita, e como que funciona esse programa? Então, ele funciona da seguinte parte, né? Reconstruindo a autoestima, que é através do seu autoconhecimento. Vamos trabalhar com gerenciamento das emoções, técnicas eficazes, tanto da psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental, outras abordagens integrativas, porque o trabalho, o programa, na verdade, ele foi desenvolvido a partir de uma dor pessoal e dores também de pacientes que eu atendo, que têm demandas de baixa autoestima, dificuldade para relacionamento, medo de dirigir. Então, esse programa, eu peguei isso tudo e fiz, né, com as ferramentas diretivas para isso. Eu tenho medo de dirigir. Então, a gente vai trabalhar isso, o medo de dirigir, com as ferramentas ali realmente científica para você estar se colocando, diminuindo esse medo e você se colocando. Porque uma vez que o medo foi instalado, ou você coloca sozinho, vai lá, vou enfrentar sozinho, ou você faz, né, realmente programas igual a esse para você estar ali abaixando essa percepção de medo e ter outra reação diferente sobre ele. Ferramentas para superar o medo, coleta de dados, questionário da autoestima, questionário sobre a intensidade do medo, técnica de relaxamento, exercício de respiração, diário da gratidão, técnica de aceitação, ressignificação de eventos. Como assim, Rita? A maioria, pelo menos eu falo por mim, não sei se é o caso de vocês, mas a maioria das pessoas que começaram a dirigir, elas têm algumas experiências negativas ali no volante, que desencadeou esse medo. Então a gente tem que ressignificar esse fato. Para quê, Rita? Para poder ter outra reação diferente. Se você tem a mesma reação, provavelmente você não vai se permitir colocar ali no processo da aprendizagem. Então a gente vai, ou esse, ou um evento específico da pessoa, né? Às vezes eu tenho outro evento traumático, Rita, que mexe diretamente com a minha autoestima. Então a gente vai usar ferramentas específicas para poder estar ali ressignificando esse evento e você caminhar. Controle dos pensamentos catastróficos, que aí, né, desenvolvido, na verdade, esses controles vêm de quê? Pensamentos automáticos. Então a gente vai trabalhar isso para você ter realmente pensamentos automáticos que impulsiona você a fazer e não te limita. Isso não adianta. E a exposição gradativa. Então, é todo um acompanhamento para você se colocar. Vamos usar estratégias mentais. Trabalhar a sua cognição para o seu favor. Trabalhar a sua mente para o seu favor e não contra você. Então, o que eu posso esperar, né, desse programa? Então, vamos também ter bônus, uma consultoria exclusiva. Usaremos técnicas para ressignificar traumas e fobias. Porque às vezes o medo de dirigir não é só o medo. Pode estar ali a maxofobia. Pode ter gerado uma maxofobia, que é uma fobia específica. Então a gente tem que cuidar dessa fobia, né? Então vamos ter essa consultoria individual. Lembrando que o programa é individual, não é em grupo, tá? De 275 por 0. GPS gerador de metas. Como assim? Vamos criar um plano de ação personalizado para continuar seu processo de autoconhecimento. Não adianta, eu sei, mas e agora? O que eu faço? Então, você vai ter um GPS. A gente, para pegar um Uber, hoje em dia eu uso o Uber, ainda mais quando eu vou fazer congresso em outros lugares, né? Participar de eventos. O que eu uso? Uber. Então eu boto lá onde eu quero ir e chego lá. Então o GPS é geralmente para isso. Porque quem sabe aonde quer chegar, vai lá e vai ter o seu caminho. Vamos fazer um GPS aí, de acordo com a sua história de cada um, de 250 por 0.
e-book gratuito. Depois do programa, Rita, e se o medo voltar? Você terá um e-book com algumas ferramentas principais para regulação emocional. Preço R$ 97, R$0. Total de economia R$ 622. E quanto que é o programa, Rita? 3, 4 mil? Não, eu entendo que eu, na minha época, não tinha, né? Não tinha essa base de conhecimento que hoje em dia tem. 2015. Eu só fui saber quando eu botei o pé na faculdade e comecei a ter acesso ao material da psicologia. E eu também nem tinha condições, mas se tivesse alguma coisa que me ajudasse naquela época, eu ia agradecer sim. E não tinha informação. Descobri lá na faculdade, 2015. E o seu investimento, preço original é R$ 1.497, mas hoje está R$ 497. Então são 4 encontros, um extra para você que está aqui agora, e você pode sim parcelar de acordo com a financeira do seu cartão de crédito. Então essa é a proposta. Então é isso, gente, terminamos a nossa aula aqui. Se você tem interesse em estar aí aprendendo com acompanhamento adequado, usando estratégias físicas e mentais da psicologia para poder lidar com medo, ó, bora aí entrar no programa de treinamento Volante Sem Medo. É um programa desenvolvido para você lidar aí com medo de dirigir e realmente, né, estar realizando o seu sonho de dirigir sem medo. Vou ficando por aqui pelo Instagram também. Aqui a nossa aula ficou linda e eu te vejo aí em breve, ou te vejo lá do outro lado no nosso treinamento aí com duração de 30 dias com foco no seu autoconhecimento. Na verdade é um pouquinho mais. São 30 dias mais um pouquinho, porque temos a nossa consultoria. Ai, que linda! Bora! Já temos quatro vagas aí para quem vai receber essa consultoria exclusiva aí para lidar com o medo de dirigir. Então, ó, tchau, até a próxima.